Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui presentes na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, mas também você em casa, você ligadinho no sistema Canção Nova de comunicação. É uma alegria estar com você nessa quinta-feira, e uma quinta-feira que precede um dia muito especial para todos nós, membros da comunidade Canção Nova, porque amanhã todos os consagrados da Canção Nova, aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor convocou, vão renovar a sua entrega a Deus dentro da comunidade Canção Nova. Eu queria que você desse uma salva de palmas para todos os consagrados da igreja, do mundo, daqueles que o Senhor chamou, convocou. Não porque nós somos melhores. Os consagrados de Deus existem e são chamados por Deus não porque são melhores, mas nós somos convocados e chamados porque nós somos enviados a você, que é o destinatário da grande mensagem do amor de Deus. Porque Deus ama você, Deus chama e separa alguns. Porque Deus ama você, porque Deus quer falar com você, porque Deus quer salvar a sua vida, porque Deus quer transformar a sua história, Deus separa alguns. Não porque eles são melhores, mas, como disse o Evangelho, o Senhor escondeu essas coisas dos sábios para revelar a quem? Aos pequeninos. Nesta manhã, eu queria falar com você e começar a falar a você sobre probabilidade. Eu não sou matemática, não sou professora de matemática, não foi nunca a minha matéria mais forte, a matemática, mas probabilidade. Nós vivemos muito com a probabilidade, não é verdade? Quer ver uma coisa? A meteorologia. Eu sou uma pessoa que não sai de casa sem olhar que tempo vai fazer. Vai fazer o que hoje? Sol, calor, chuva. A gente está vivendo agora a época de chuva, né? Até março. Até tem um ditado que diz que vai ter milho bom em São João se chove até o dia de São José. Mas é provável, né? Provável que chova, provável que faça sol. Hoje mesmo estava provável que ia chover. Tanto que eu não botei minha roupa no varal. Né? Não, é provável, probabilidades. Mas o interessante é que Deus não funciona com probabilidades. Deus escolhe os improváveis. Olha para a pessoa do seu lado e diz: Deus escolhe os improváveis. Os improváveis. A improbabilidade quer dizer daquilo que é improvável. Daquilo que a gente olha e fica assim: será que eu escolheria isso? Será que isto aqui é melhor? Será que isto aqui de fato vai funcionar? Muitas vezes não seriam as escolhas que a gente faria. Mas se a gente olhar na Bíblia, toda a história bíblica e todas as escolhas de Deus são pautadas naquilo que é improvável, naquilo que aos olhos do mundo e das pessoas é uma incerteza, é uma dúvida. Se você olhar todos os personagens bíblicos de escolhas, a gente vai dizer, mas seria improvável. Improvável Deus escolher Davi. E olha que interessante, na escolha de Davi, nem o pai dele lembrou dele. Quando o profeta vinha para observar os filhos de Jessé, e o profeta diz: olha, aquele ali é bonitão, altão, acho que é aquele ali que Deus vai escolher. E Deus fala no coração do profeta Samuel: não, Samuel, não é esse aí não. Tem mais. E vai passando cada um dos filhos de Jessé, e
o profeta Samuel diz, não está faltando ninguém não. Aí o pai lembra assim, tem aquele último que está lá no campo. Até o pai tinha esquecido daquele menino. E é aquele esquecido que é lembrado por quem? Deus. E olha que interessante. A gente vai entendendo o caráter de Deus nas escolhas que Deus faz. Isso é uma coisa que tem que marcar o nosso relacionamento com Deus. Deus escolhe aqueles que são esquecidos. Você se acha esquecido? Deus te vê. Você se acha esquecida? Deus te escolhe. Você se acha menos amado? Deus te ama. O caráter de Deus é escolher aquilo que é improvável. Nós cantamos com a Rogerinha, antes de começarmos esse momento, ó mãe do agora. Uma menina, uma jovem, uma improvável. Improvável porque já era prometida em casamento. Improvável porque o anjo vem até ela, Deus escolhe a virgem, uma pequena, uma serva humilde, uma improvável. Não é verdade? E escolhe para ela ser mãe de Deus. Então, toda a história bíblica vai nos mostrando. A escolha do próprio profeta Samuel. Samuel era um menino dentro do templo. Ele estava ali a serviço do sacerdote Eli. E ali Deus pega aquele menino, aquele jovem e chama ele. Chama uma vez, chama a segunda vez, chama a terceira. E na terceira, o sacerdote diz, olha menininho Samuel, não sou eu que estou te chamando, não. Improvável que seja eu. Mas tem uma voz que te chama, Samuel. Faz atenção a ela. E Deus escolhe um menino, um jovenzinho, que frequentava o templo. Que nem ele, o sacerdote escolheria. E naquele menino, ele vai depois profetizar. Ele vai ser aquele que profetiza sobre Saul, primeiro rei de Israel, mas também profetiza sobre Davi. A gente vai percebendo as escolhas de Deus e o caráter de Deus. Deus escolhe os improváveis. Por quê? Porque Deus esconde a sabedoria dele dos grandes desse mundo. Tem uma palavra muito bonita, não sei se você tem a Bíblia, mas anota aí, se você tiver, abre comigo, que São Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios. Olha, irmãos, reparai entre vós os chamados. Não há entre vós muitos sábios. 1 Coríntios 1, 26. De sabedoria humana. Porque a gente, normalmente, qual a faculdade que você tem? Qual a escola que você fez? A gente já vem com um currículo, fiz tal faculdade, fiz tal, pós-graduação. A gente escolhe. A gente até se obriga a fazer ou ter ou tal, ou a gente até menospreza os outros, porque não tem um currículo vital tão grande assim, ou não tem uma conta bancária tão grande assim, ou não é de tal família ou X família. Mas São Paulo vai nos dizer, olha, não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Por quê? Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolhe. Para quê? Para deixar os sabidos meio maluquete. São Paulo vai dizer, para envergonhar os sábios. O que é fraqueza no mundo, Deus escolhe para envergonhar, São Paulo vai dizer, aqueles que se acham fortes. E olha só que São Paulo continua. Deus escolheu o que no mundo não tem nome, nem prestígio, aquilo que é nada, para mostrar que é nesse nada que se faz alguma coisa. Então, para Deus, a gente não precisa de um currículo muito grande. Para Deus, a gente não precisa de X, Y faculdades, pós-graduações. A gente não precisa de uma conta bancária gorda. A gente não precisa. Não, para Deus, Ele quer e Ele deseja agir naquilo que é improvável. Eu queria que você olhasse aqui, essa chácara. Você que está aqui. Olha aqui, olha ao redor.
Você está no lugar improvável. Você está no lugar de escolha de Deus. Você está no lugar que é conhecido como o fundo do Vale Paraíba. Você está numa cidade pequena. Uma cidade pequena como uma cidade de Belém, de Nazaré. De onde viria uma coisa provável? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Deus escolhe dessa forma. Por isso que eu queria já que Deus tirasse da sua cabeça que são os melhores que são escolhidos. Que nós, comunidade Canção Nova, somos uma elite, somos melhores. Ou o quê? Uma irmã que está ali, ela é a melhor ou melhor. Não. Nós somos os improváveis na mão de Deus. E você também é um improvável. Não é verdade? Se a gente fosse bater um papo agora aqui de manhã, você ia perceber. Seria improvável você estar aqui hoje, não é verdade? Não é verdade? É uma improbabilidade. Você está aqui hoje na Canção Nova, você está ligado na televisão, você está escutando isso aqui. Mas Deus quer falar com você, porque a lógica de Deus não é a lógica do mundo. Cai essa verdade na sua cabeça. A lógica de Deus não é a lógica do mundo. O jeito que Deus não faz como o mundo. Deus não precisa disso, porque Ele escolhe os fracos para mostrar para os fortes que, de fato, é uma loucura. É uma loucura. Deus escolhe os improváveis. E o interessante, como eu disse, que esses que são chamados são pessoas completamente ordinárias. Não tem nada extraordinário. Se você me conhecer um pouquinho mais de perto, você vai entender que a Ivana não tem nada de extraordinário. Eu entrei para a Canção Nova muito cedo. Eu hoje vivo o meu 29º ano na Canção Nova. Eu entrei para... Estou jovem, está vendo? Pergunta assim, nossa, ela deve ter entrado com 10 anos. Brincadeira. A gente entra para a Canção Nova a partir dos 18 anos. Então, ao completar 18 anos, eu entrei para a Canção Nova. Eu sou uma improbabilidade. Eu saí de uma cidadezinha pequenininha. Pequenininha, não, 150 mil habitantes. É uma cidade mediana. Jequié, na Bahia. Na minha cidade, a minha cidade é conhecida que tem como um sol para cada pessoa. De tão quente que ela é. Conhecida como Cidade do Sol. Eu sou uma improbabilidade. E Deus me chamou para estar aqui, como chamou a tantos outros pessoas ordinárias, mas que são chamadas a revelar o extraordinário. A Canção Nova, ela tem uma graça que não foi querida por ela, mas foi uma graça dada por Deus. Nós somos pessoas ordinárias que revelam, desejam revelar, comunicam um extraordinário. Não é verdade? Que você experimentou, talvez, e que te atraiu para vir para a Canção Nova hoje. O que você experimentou e que te faz permanecer na igreja, no grupo de oração, na paróquia. Não foi porque você, numa forma ordinária, provou algo extraordinário? Sim, eu tenho certeza que sim. Porque Deus usa de vasos simples para comunicar o extraordinário. Não por nós, mas porque Deus. Porque nós somos um vaso. A Canção Nova é simples. A Canção Nova é uma Belém, é uma Nazaré. Simples, mas por escolha, que não é minha, que não é sua, Deus quis que nesse lugar Ele revelasse o extraordinário dele. Eu entrei para a Canção Nova quando isso aqui era terra de chão. Quando a gente só tinha esse espaço. Quando as coisas não eram tão mais organizadas. Mas, gente, como era bonito. E ainda é bonito ver esse extraordinário acontecer. Deus usando de vasos ordinários para comunicar o extraordinário, para comunicar a vida nova, para comunicar a palavra dele. Deus ama fazer desta forma. E o interessante é que
Se você pegar a palavra de Deus, me vem aqui na cabeça Hebreus 11, onde o apóstolo vai dizer desses homens de fé que caminharam com Deus, esses homens que pela fé entraram nesse extraordinário de Deus e que caminharam e que andaram com Deus. E interessante, lendo esse trecho, eu me deparei com um personagem bíblico muito interessante, que ele é citado em Hebreus, lá no Novo Testamento, mas é um personagem que viveu lá no Antigo Testamento. Ele foi bisavô de Noé. Ele foi da descendência de um filho de Adão e Eva, Sete, porque Caim matou Abel. Então, a descendência de Caim, é interessante quando a gente vai olhar os nomes, são nomes que mostram aquilo que o próprio Caim viveu. Caim matou. Então, são filhos que depois trouxeram em si essa carga difícil, dura, que o pai viveu. Mas a descendência de Sete é uma descendência abençoada. E Sete teve um filho chamado Enoque. E é interessante que quando sai se mostrando na Bíblia o que cada pessoa fez, a gente vai vendo ali nomes, Jareque, outros tantos. E interessante que na Bíblia, quando vai falando desses personagens, ele vai dizendo, olha, esse aqui foi agricultor, olha, esse aqui trabalhou com metal, esse aqui era músico. E quando se fala de Enoque, ele vai falar assim, Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Eu fiquei intrigada com essa palavra, mas como assim ele andou com Deus? Como assim ele andou e foi agradável e por causa disso não provou a morte? Enquanto os outros eram só lembrados pelo ofício, Enoque foi lembrado como um homem que andou com Deus. E aí eu fui aprofundando nesse andar com Deus e lembrei de outro homem bíblico que andou com Deus, Abraão. Um dia Deus aparece a Abraão, numa das aparições, porque Deus apareceu várias vezes para fazer aliança, mostrar a aliança a Abraão. E uma desses momentos onde ele apareceu, ele falou, Abraão, olha aqui, anda comigo e ser perfeito. O convite que Deus faz para todos nós, para mim e para você, é, anda comigo, anda aqui do meu lado, anda e ser perfeito, anda, e a palavra em outras traduções é ser irrepreensível, anda comigo. E o legal é que Deus fala assim, né, olha, eu não vou te deixar, eu não vou só te falar e te largar sozinho, a promessa é, anda comigo. Deus chama você para andar com Ele. Nessa comunicação que hoje eu faço para você, eu digo para você, olha, você é chamado para andar do lado de Deus. Deus não te chamou para você andar longe, Deus não chamou você para andar disperso, Deus não te chamou para você estar longe, Deus te chamou para perto. Anda comigo. Por quê? Hoje eu achei muito interessante o padre Alex falando na missa hoje de manhã às 7. Porque mesmo aquele que anda com Deus, se ele cai aonde? Na mão de Deus. Aquele que anda com Deus não cai no chão. Aquele que anda com Deus não fica no chão. Aquele que anda com Deus cai na mão dele. Aí na hora que a gente vacila, na hora que a gente, opa, calma aí. Eu sei que eu estou caminhando com Deus e eu caio na mão dele. Melhor ainda, quando eu chancelo, quando eu tribucho, se eu ando do lado, quando a gente anda do lado de alguém, o que a gente faz? A gente dá a mão também, né? A gente anda com e segurando, aquela musiquinha famosa, segura na mão de Deus e vai. Eu seguro na mão dele, eu ando com ele. E quando a gente anda com alguém, o que a gente faz? A gente não anda silencioso, né? Eu sou uma pessoa que se você caminhar comigo, se a gente caminhar por meia hora, eu vou falar com você meia hora. Eu vou conversar bastante com você. Quando a gente caminha com alguém, a gente vai conversando, a gente vai falando, a gente vai trocando ideia. E eu fico pensando nesses dois personagens, tanto Enoque quanto Abraão, eles caminharam do lado de Deus e eles iam conversando com Deus. Quando a gente conversa com Deus, quando a gente conversa com alguém, a gente vai conhecendo essa pessoa, não é verdade?
Nossa, olha só, a pessoa está falando dela. Se eu conversar com você, daqui a pouco você vai entender um pouco da minha história, vai saber de onde eu vim. Só de uma conversa eu já te falei de onde eu sou, não é verdade? Você já sabe que a Ivana veio de Jiquié, na Bahia, Cidade do Sol. Se a gente ficar conversando, você vai saber mais coisas de mim, você vai entendendo. E eu tenho certeza, você vai falando de você. Olha, eu sou assim, eu trago isso. E a gente vai ficando o quê? Íntimo, não é verdade? Esse caminhar com Deus gera intimidade. Esse caminhar com Deus gera uma coisa que é intimidade e você entender que Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Volto de novo aqui na Canção Nova, nesse improvável. Essa Canção Nova que vai ensinando a você a caminhar com Deus. Se você vê tudo que nós fazemos, é para dizer para você, olhe, caminhe com Deus. Seja íntimo de Deus. A Canção Nova é uma certa forma, uma educadora, uma comunicadora de uma relação que você tem que ter com Deus. Porque Ele não é somente uma ideia. Eu falo a você de uma pessoa que caminha do seu lado. Eu vivo com a pessoa que está do meu lado. Tem horas que eu olho assim, cadê você? Deus, Jesus, Virgem Maria. Opa, quando eu vejo, não é que eles deixam de estar do meu lado. Muitas vezes sou eu que sou distraída. Eu vou assim, destrambelhada, e eu largo a mão. E quando... Ivana, volta, dá a mão. Dá a mão. E Deus tem hora que fala para mim assim, caminha no meu passo. Tem horas que eu estou lerda, tem dia que está devagar. Deus, opa, bora, no meu passo, no meu ritmo. Caminha comigo, Ivana. Caminha comigo. Santa, caminha comigo, Ivana. Aí eu volto naquilo que é o jeito da Canção Nova de dizer, anda comigo e ser perfeito. Ou santo ou nada, que eu aprendi da boca do meu fundador. Caminha comigo, Ivana, ou santa ou nada. Vai, Ivana, ser perfeita. Mas se cair, porque tem dia que cai, que eu sou humaninha, aqui tem muito barro. Caio aonde? Na mão de Deus. Caio aonde? Segurando a mão de Deus. E levanto. Esses dias eu escutei uma pregação do Padre Jonas e ele falou assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta. Eu falei, Padre Jonas, né? Levanta, estou segurada na mão de Deus e vou. Por quê? Porque é uma relação onde Ele é o primeiro da minha vida. Ele é aquele que caminha comigo, é aquele que está do meu lado, é aquele que eu não vou vacilar porque eu estou com Ele. Ele caminha comigo e na hora que o negócio está arrojado, está difícil, está complicado, eu sei que Ele está do meu lado. Agora, eu tenho que caminhar com Ele. Eu tenho que caminhar com Ele. Eu tenho que estar em sintonia com Ele. Eu tenho que viver com Ele. Eu tenho que conhecer quem Ele é. Eu tenho que fazer dele o centro, o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha história. Porque Enoque e Abraão andaram com Deus. Andaram com Deus. Ser perfeito e caminha comigo. Ou santo, ou nada. Por quê? Porque nós precisamos, meus irmãos, nesse mundo que jaz nas trevas, sermos luz para esse mundo. Sermos luz, mas não com o dedão apontado. Sermos luz com braços abertos, de acolhida, de amor. De sim, dizer, olha, atenção, cuidado. O pecado pode e vai nos levar para longe de Deus. Mas anda na presença de Deus e ser perfeito. E ser perfeito. E anda nessa sintonia com esse amor. Esse amor que só quer transbordar em você. E o interessante é que quando a gente lembra de transbordamento, e para continuar nesse caminho de amor, eu só lembro do meu pai fundador que dizia, e que diz ainda, né? Porque as palavras dele ainda ressoam no meu coração, para a gente andar em sintonia e em caminho, e não largar a mão, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Você está nesse território, nessa casa, você vai encontrar talvez consagrados da comunidade que desejam, que lutam
para anunciar o Cristo, comunicar essa vida nova, comunicar esse Deus que diz, caminha do meu lado e ser perfeito, numa vida cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos moldando. O Espírito Santo é aquele que vai pegando o nosso coração e vai transformando o nosso coração. Esse coração muitas vezes de pedra, esse coração muitas vezes cheio de mágoa, de ressentimento, esse coração ainda muito longe dessa vontade de Deus, e Ele vai nos plasmando e nos fazendo, e fazendo de nós filhos e filhas de Deus. Porque pelo seu batismo você é filho de Deus, mas a gente precisa, neste caminhar com Deus, sermos plasmados. Quando eu falo desse homem, desses dois homens, Enoque e Abraão, que andaram com Deus, eu não posso negar que o Padre Jonas também, para mim, ele é um homem que andou com Deus. Quando eu olho esta chácara, quando eu olho a minha vocação, a vocação dos meus irmãos, quando eu olho vocês, quando eu olho tudo que o Senhor nos deu para a evangelização, eu só posso dizer, o meu pai fundador andou com Deus. E ele andou com Deus e fez história. Ele andou com Deus e não fez somente a história dele. Ele andou com Deus e fez história com Deus. Fazer história com Deus é caminhar, muitas vezes, sem um chão. A gente dá o passo, a gente brinca, né? Dá o passo, Deus dá o chão. Dá o passo, Deus dá o chão. Padre Jonas foi um homem que deu passo, porque Deus fazia ele ver, ele diz muito isso, né? E quando ele fala de Moisés, Padre Jonas pegando de Moisés, ele fala muito isso. Moisés caminhava vendo o invisível. E ele falava, eu quero ser um homem que caminha vendo o invisível. E ele nos ensinou a caminhar vendo o invisível. E ele pregou, e eu quero falar isso para você hoje de manhã. Dá o passo. Deus está esperando você dar o passo. E Ele dá o chão. Porque se você caminha com Ele, Ele faz a história da sua vida. Ele é agora a história da sua vida. Porque para aqueles que são chamados, vocacionados a serem de Deus, não é mais sobre a história. Se você olhar, não é mais sobre a história do Padre Jonas. É sobre a história do Deus do qual o Padre Jonas caminhou. Não pode ser mais sobre a história da Ivana. Não pode ser mais sobre os sonhos da Ivana, sobre os projetos da Ivana. É sobre Deus que caminha com a Ivana. Na sua vida, talvez está sendo mais você do que Deus. Talvez a centralidade hoje da sua vida não seja Deus. Seja os problemas, o dinheiro, seja os prazeres do mundo. E não é mais Deus que faz a sua história. É você que faz a sua história. Só que o bom, só que o verdadeiro, só que o que traz alegria verdadeira, nesse mundo que promete tantas alegrias e tantas coisas, que de certa forma a gente vai percebendo, são alegrias que sugam as nossas energias. O que é bom e o que é verdadeiro em nós. E quando a gente descentraliza o meu sonho, o meu projeto, o que eu quero, e quando eu começo a andar com Deus e dizer, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer nisso aqui? O que o Senhor quer nesse projeto aqui? O que o Senhor deseja nisso que eu vou fazer? O que o Senhor deseja para a minha família? O que o Senhor deseja para esse filho? O que o Senhor deseja como futuro para mim? O que o Senhor deseja naquilo que eu realizo para você hoje, Jesus? O que é que o Senhor deseja? Porque o Senhor foi chamar improváveis.
A história do padre Jonas é de uma improbabilidade tremenda. Ele quase não nasceu, ele quase ficou cego, ele quase não foi ordenado padre. Ele quase não foi muitas coisas. Mas Deus diz, Jonas, eu te escolhi na improbabilidade. Na improbabilidade, muitas vezes, de um temperamento, na improbabilidade, muitas vezes, de situações. Deus escolhe, puxa, tira do meio, na improbabilidade. Mas o que Deus quer? Deus quer pessoas que andem com Ele. Tem uma outra passagem bíblica que me tocou muito hoje de manhã, e que eu rezei bastante com ela, que é aquela passagem do profeta Elias, que entra na caverna, e Deus pergunta para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias diz, um zelo, eu ardo, olha só, forte expressão, arder, né? Eu ardo de zelo. E essa palavra zelo na Bíblia é zelo de ciúmes. Eu ardo de zelo pela casa do Senhor. E lá em Isaías 72, o profeta vai dizer, eu não me calarei, por amor a Sião, por amor a Jerusalém, eu não me calarei, até que quê? Até que a justiça se faça. Gente, vocês estão aqui hoje na Canção Nova. E eu posso dizer de nós, membros consagrados, antes do 2 de fevereiro, que é amanhã, nada pode calar um coração zeloso, que arde de zelo pela casa do Senhor. Nada pode calar alguém que anda com o Senhor, e que não é mais a sua história, o seu projeto. É o projeto de Deus, é a história de Deus, que quer que nesse mundo seja instaurado, não a justiça de homens, mas a justiça de Deus. O reino de Deus é a justiça dele no nosso meio. O reino de Deus é que Deus seja o primeiro no nosso coração, porque começa na gente, começa no nosso interior, começa dentro do nosso coração e começa dentro da nossa casa. Você tem que arder de amor e de zelo por Senhor, pela sua família. Você tem que arder de amor e zelo pelo Senhor, pela sua paróquia. Você tem que arder de amor e zelo para o Senhor, pela sua vocação. E dizer, Senhor, eu não me calarei. Por amor, eu não me calarei. Por amor, eu não me cansarei. Por quê, Senhor? Porque você tem que ser o primeiro. Porque você tem que ser o centro. Porque eu quero caminhar com você. Eu estou cansada de caminhar só. Eu cansei. Tem horas que a gente tem que dizer assim, cansei. Não é verdade? E a gente faz isso diante de tantas coisas, né? Ai, estou cansada, cansei disso. Cansei dessa criatura, cansei de bater de frente com meu marido, cansei desse filho, cansei desse trabalho, cansei. A gente tem que dizer, Senhor, eu cansei de andar sem você. De caminhar os meus projetos, os meus sonhos. E, gente, olha só. A gente não pode esquecer que atrás dessa caminha do meu lado, caminha comigo, faz história comigo. Porque só vale a pena se for para fazer história com Deus. A gente esquece que existe uma promessa. Não só uma, várias promessas. Eu sou o teu pastor, eu estarei contigo, eu não te deixarei. A gente esquece da promessa de que Ele estará conosco até o fim. A gente esquece da promessa que daqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias. A gente esquece de que Deus está conosco. E é como se Deus gritasse, olha, anda comigo, eu te escolhi, anda comigo, caminha do meu lado, anda comigo, acredita na graça que você traz dentro de você, acredita, não nas tuas probabilidades, não daquilo que você tem, mas naquilo que eu posso fazer com você, só que a gente tem medo.
A gente tem medo de Deus, a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo que vai dar errado, a gente tem medo de se arriscar. Não é verdade? E se eu me arriscar, o que vai dar? E se eu deixar tudo para seguir a Deus, o que vai acontecer? E se eu parar esse namoro agora aqui, ou esse noivado, porque eu já sinto dentro de mim uma vocação a uma vida consagrada, a uma vida sacerdotal, e se eu paro tudo para entrar nessa história improvável com Deus? Eu posso dizer para você e testemunhar, Deus garante todas as promessas. Eu lembro uma vez que eu conheci, era meu diretor espiritual, hoje ele é bispo de Irecê, na Bahia, Dom Tomásio. Ele é, né? Esqueci agora a congregação que ele fazia parte. Mas, aquela congregação de Gema Galgani, esqueci, mas vou lembrar. E ele falou para mim, nossa, triste, porque eu tinha perdido o meu diretor espiritual, né, tornou bispo, né, chique. Ele foi, o que a gente diz muitas vezes aqui na Canção Nova, remanejado para outro lugar. E eu, doutor Márcio, toda chateada, como é que eu vou fazer agora? Né, sozinha, né, uma jovenzinha, eu precisava de alguém maduro para me acompanhar. E doutor Márcio olhou para mim e falou assim, Ivana, na minha congregação, o fundador diz, sempre onde a gente vai ter cruz, irmãos e pão. E povo. Vai faltar outras coisas. Mas quando a gente se entrega para Deus, tem coisas que não faltam, não é, irmã? A cruz, os irmãos e o povo. Aqueles que o Senhor nos coloca à frente. Aquele que o Senhor nos envia. Aquele que o Senhor nos faz encontrar. Não somente nessas ocasiões aqui, ó. Que essa aqui, para mim, é uma ocasião extraordinária. Porque o ordinário da vida daquele que é de Deus é a lida normal. É encontrar com as pessoas, no banco, no supermercado, na rua. É encontrar com aqueles que você trabalha, com quem eu trabalho. O meu ordinário é esse. O meu ordinário é as minhas panelas, são os meus filhos. Eu sou casada, tenho 3 filhos. O meu ordinário é isso. Mas Deus chama nessa improbabilidade, nesse ordinário, pessoas para revelar e viver no escondimento do ordinário coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Olha como é extraordinário. Esses dias eu estava limpando o fogão. E eu falando assim, meu Deus, eu tenho que viver uma vida mesmo assim, no espírito, né? Eu tenho que, como o profeta Elias, eu tenho que arder. E aí eu estava limpando o fogão e no meu fogão tinha assim, 250, 230, para esquentar o forno. Aí tinha as temperaturas para cada coisa, né? Aí tinha lá no finalzinho 180, 160 para coisas finas. Aí eu olhava aquilo assim, eu falei assim, aí Deus falou no meu coração, você precisa desse fogo bem alto, porque a carne é bem dura, Ivana. E se você não arder, você cai na mediocridade. Eu fiquei chocada, porque foi no ordinário, lavando o meu fogão, que Deus falou para mim, olha, tem que andar do meu lado e tem que andar juntinha. Você é muito serelepe, gosta de, tem que ir coladinha aqui em Deus. Sabe por quê? Porque a minha carne é dura. A minha carne é fraca. Eu estou até com o espírito ardendo de amor. Mas a carne é fraca. Então ele me chama, olha, anda do meu lado, Ivana. Anda do meu lado. Então Deus fala nas coisas mais ordinárias da nossa vida. O nosso pai fundador nos ensinou isso. Onde é que Deus fala? Deus não nos fala nas coisas extraordinárias. Deus fala com você. Não fala só comigo, não. Eu tenho certeza que fala com você. Não fala, não? Tem gente que está balançando a cabeça assim, ó. Fala. Fala. E nesse concreto do nosso dia a dia, o bonito que a Canção Nova vai fazendo você entender e perceber que Deus fala com você. E que você vai viver nesse concreto do dia a dia, limpando um fogão, um relacionamento com Deus. Como é que é, nosso Senhor? Eu preciso estar, então, num fogo bem alto para continuar andando bem pertinho de você. Ivana, para não ser medíocre, não.
Então, para caminhar com Ele, a gente vai ter que muitas vezes deixar outras coisas. Deixar de lado outras coisas. Deixar de lado, talvez, aquele programa de televisão que não dá mais. Deixar de lado aquelas conversas que não convém mais. Deixar de lado aquele aplicativo no celular que não dá mais. Deixar de lado o celular. Né? Tem horas que a gente convive mais com gente virtual do que com gente real. A gente está perdendo filhos, pessoas, porque a gente está mais convivendo com gente virtual do que com gente real. Deixar de lado para conviver com o real do real, que é Deus. Conviver com alguém muito real, invisível, mas real. E o Padre Jonas nos ensinou, quem diz que o invisível não é real? Ele nos ensina até as ondas de rádio. A gente sabe que existe. Alguém vê onda de rádio? Alguém vê o ar que a gente respira? A gente está aí, vivendo, respirando. É invisível, mas é real. Então, esse Deus que caminha do seu lado, Ele é muito real. Só que Ele está dizendo para você, ei, toque, toque, faz atenção. Eu estou do seu lado. E eu estou do seu lado há muito tempo. E eu estou caminhando com você há muito tempo. E eu quero fazer história com você. Eu não quero só que a sua vida seja uma historinha. Deus diz, eu quero fazer da sua vida uma história. Eu quero fazer história na sua vida. E é tão bonito, gente, que quantas vezes, nesse mesmo lugar, aqui, mas quantas vezes, nesses lugares onde as pessoas se reúnem conosco, Canção Nova, que são a sala de casa, o fogão, porque estão ligadinhos, muitas vezes na rádio, na televisão, ou na internet, vendo a Canção Nova, escutando a Canção Nova. Quantas vezes essas pessoas deixaram ser surpreendidas por esse Deus que caminha, que faz história e que nos convida a viver santamente. E que, de fato, convida outros, alguns, a caminharem ainda mais próximos, a caminharem mais perto, a serem, de fato, aqueles no meio do povo, escolhidos para continuar essa comunicação, para continuar esse arder de zelo, para continuar esse eu não me calarei até que as pessoas se encontrem com Deus. Eu não deixarei de arder de zelo até que muitos e muitos e muitos e muitos encontrem Deus. Por quê? Porque aquele que é chamado, aquele que é separado, ele é enviado para falar de Deus. E interessante, eu posso dizer para você, a vida, para aquele que é chamado, para ele, aquele que o Senhor tirou do meio, não porque ele é melhor, porque ele é uma como é que é mesmo? Improbabilidade. Só tem sentido nessa entrega. É um movimento. Eu te chamo, eu te envio. Eu te chamo, eu te envio. E a vida é movimentada nisso. Eu te chamo e eu te envio. Deus envia você, meu irmão. Deus te chama e te envia. Você também que está aqui. Você que está escutando de casa. Talvez você sinta esse chamado para mais perto. Porque Deus quer, de fato, te lançar para ir mais longe. Para alcançar outros. Mas você, na sua casa, você na sua família, você no seu trabalho, é chamado a caminhar com Deus, fazer história com Deus, para também, na sua casa, você semear esse Deus que caminha conosco, que anda com a gente e que quer fazer parte da nossa vida. Não sou eu que faço essa pergunta, não. Eu tenho certeza que é Deus que faz essa pergunta a você. Feche os seus olhos. Você aceita caminhar comigo? Responde para Deus, isso mesmo.
Vai dizendo para o Senhor: eu aceito, Senhor. Eu aceito, Senhor. Muitas vezes eu caio. Meu passo é fraco. Mas eu quero, Senhor, caminhar com você. Estar com você. Eu quero, Senhor, caminhar no seu lado e ser perfeita. E ser santa. Você é homem, ser santo. Eu quero, Jesus. Eu quero meu Pai. Eu quero, Espírito Santo, caminhar do seu lado. Por isso eu peço, envia, Senhor. Envia, Senhor. Envia, Senhor. Envia teu Espírito Santo. Senhor. Envia sobre mim o teu Espírito Santo. Envia sobre nós. Eu convido você a ficar em pé e rezar conosco. Ele quer uma resposta hoje, todo dia, de você, irmão. Diga para o irmão que está do seu lado: é difícil a caminhada, e por isso Ele lhe estende a mão. Levanta seus braços, canta conosco, vem me seguir.